Olha o assunto. O narcisismo é um termo que vem sendo utilizado no campo psíquico. Ele é ressaltado pelo contexto atual de grande exposição da autoimagem. Muitas vezes é confundido com individualismo, mas vai além do egoísmo. Este é um trecho do artigo do nosso parceiro psicanalista Renê Dentes. Bom dia, Renê. Alegria ter você conosco, mesmo pela tela. Bom dia, Moninha. Bom dia, nossos queridos telespectadores. Pois é, Moninha, coisas da vida, né? Mas espero em breve voltar presencialmente. Mas é uma maravilha essa tecnologia, não é, Renê? É tão bom porque, no Verdade. final das contas, dá tudo do mesmo jeito. Só eu aqui que fico com saudade, mas tá tudo certo. Eu também, viu? Renê, o que caracteriza uma pessoa narcisista? Então, a pessoa narcisista, o narcisismo, na verdade, é um termo que veio, inclusive, da própria psicanálise, né? Com textos de Freud. No fundo, narcisista, o narcisismo, existe o primário, que é o primeiro Eu momento posso lá tomar um da café? infância, que aquele indivíduo, o bebê, né, se identifica com o próprio corpo, né, ele começa a perceber, ter uma percepção do próprio corpo, e num segundo momento ele começa a ter uma percepção das pessoas ao redor, que aí no caso é a figura materna, né? E aí ele começa a verificar a figura de outro. Essa ideia do narcisismo, no fundo, é fundamental para a nossa personalidade. Nós precisamos de ressaltar o nosso eu em alguns momentos. Só que também pode gerar alguma situação excessiva e alguma situação que faça com que nós fiquemos só no entorno do nosso eu. E aí esqueçamos os outros, né? Numa dimensão bem ampla desse sentido. Ô, Renê, normalmente os relacionamentos com uma pessoa narcisista, eles tendem a ser abusivos? Digo, todo tipo de relacionamento? Tendem, é muito difícil realmente se relacionar com uma pessoa excessivamente narcisista. Por quê? Porque aquele outro, no caso de um relacionamento amoroso, aquele outro estará dentro do esquema narcísico daquela pessoa. Então, aquela outra pessoa vai servir muito para ele enquanto estiver tudo muito bem programado, tudo bem previsto dentro desse esquema. Agora, se sai desse esquema, a pessoa não vai deixar. Ela vai fazer de tudo para manter a outra dentro do seu egoísmo, do seu eu, do seu redor. E aí, isso muitas vezes é feito de uma forma abusiva, de forma que o parceiro nem percebe. Só que é muito ruim, é algo assim que fere muito, né? Porque em algum momento a pessoa mais para frente, mesmo que demore anos ou tempos, ela percebe. E aí sim ela vê que foi enganada meio que inconscientemente, né? Uhum. É realmente muito ruim. Renê, e aí, além desse relacionamento difícil, existe uma psicopatia no narcisismo? Existe, de fato, assim, pode gerar, né? Aquele indivíduo que ele fica centrado nele mesmo, muitas vezes, isso é ressaltado em todos os ambientes que ele está vivendo. Por exemplo, no trabalho, ele quer sempre chamar atenção, no relacionamento amoroso, ele faz tudo para que o relacionamento caminhe dentro dos seus interesses, dos seus desejos. Na questão da família também isso acontece, quando a gente pensa, por exemplo, pais e filhos, né? Em alguns casos, pais querem que os desejos dos filhos sejam deles, né? E Uhum. nesse sentido, projetam muito. Só que quando não é preenchido esse desejo, a pessoa tenta de toda forma chegar a esse objetivo. E quando não consegue, muitas vezes, ela usa artifícios que são às vezes até perversos, geralmente colocando culpa no outro, por não estar dentro do seu esquema, que no fundo não tem culpa nenhuma, né? Mas aí podem entrar casos de paranoias, de neuroses e patologias
até certo ponto graves, né? Que a pessoa Uhum. precisa tratar. Só que o narcisista dificilmente ele percebe essa dinâmica. Ele acha que sempre vai conseguir colocar o outro, qualquer outro, dentro do seu esquema. Ele sempre acredita nisso. É uma pessoa que tem muita autoconfiança, né? Aí é complicado, realmente. Ô, Renê, e por ter tanto essa autoconfiança, também se vitimiza, porque uma das características dessas pessoas é a vitimização. É isso mesmo? É exatamente isso. É muito comum escutar isso na clínica, né? Pessoa dizendo assim, é, por exemplo, relacionamento de mães e filhos, né? Às vezes uma filha, um filho vira e fala assim, olha, minha mãe fica falando constantemente que fez tanta coisa para mim no passado, que se sacrificou e agora eu não estou preenchendo aquela expectativa dela. Isso até certo ponto, vai fundo naquela pessoa, né? Entra num sentido de culpa, que ela fica se atormentada com isso. Então, por quê? No fundo, é porque essa pessoa, essa mãe, ela está sendo narcisista nesse caso, né? De não deixar, às vezes, o filho ir para o seu caminho. Claro, lógico, pode ser um caminho ruim, aí ela tem que chamar atenção em qualquer época, né? Qualquer fase. Mas, muitas vezes, não é isso. Muitas vezes é que ela não quer deixar a autonomia, né? Deixar o filho ser ele mesmo. E aí complica muito a situação. É, muitas vezes, nesse caso, uma situação de narcisismo, porque, às vezes, os pais eles não dão conta de ver que os filhos são diferentes, foram por caminhos diferentes, caminhos bons, mas diferentes. E aí eles ficam muito, assim, numa paranoia imensa com isso e querem jogar culpa para os filhos como um artifício de tentar fazer com que os filhos não saiam do seu esquema narcísico. Uhum. De tentar segurar os seus filhos. Porque aí eu falo assim como mãe, né, Renê? Que a gente tem que passar por um processo de cura e amadurecimento para entender que os filhos precisam de ter as suas vidas, que a vida deles não é a nossa. E a gente precisa trabalhar com as mães. Isso é muito sério, porque é natural falar, eu fiz tudo por você e você não me obedece. Isso é das mães, todas as mães, em um certo momento da vida, já falou isso. E não percebe o quão isso é nocivo para as crianças. Precisa de ter um trabalho com as mães. Você percebe isso no consultório? Percebo sim, é muito necessário, porque às vezes as pessoas não percebem o que está acontecendo, né? Elas não dão conta, não reconhecem, não visualizam isso claramente, a consequência da fala dela. Ela acha que é natural, né? E de fato, não é culpa das mães também. É uma situação tão assim cultural, né? O cuidado, claro, e nesse sentido, se o cuidado foi tão bem feito, né? Claro que a gente espera, no fundo, como ser humano, entre aspas, uma recompensa, um reconhecimento, eu diria, né? Um reconhecimento. E quando ele não vem da forma que a gente espera, a gente se frustra com isso. Mas o que eu sempre digo, Moninha, é que, no fundo, esse reconhecimento ele pode vir de várias maneiras, não daquela que a gente espera. Uhum. Né? Renê, e essas pessoas, muitas vezes, elas não têm noção da nocividade, do mal que elas fazem, muitas vezes, até para as crianças. Exatamente. Então, assim, ela precisa, é aquilo que eu costumo dizer, é muito importante a gente observar, né? As famílias cada vez mais, pais, mães, a gente precisa observar os filhos, seus comportamentos e verificar sintomas, né? Porque muitas vezes, por causa desse grau de culpa que é introjetado naquele filho, ele se fecha, ele não fala mais. Só que vão aparecendo alguns sintomas, inclusive pode aparecer depressão por causa disso, né? Então é Uhum. preciso perceber que às vezes a gente está tanto num esquema assim nosso, preocupado só com o nosso eu, e às vezes a gente está sofrendo mesmo, mas o que está próximo a nós também está sofrendo. Então aí a gente precisa sair desse ciclo aí vicioso, né? De Uhum. fato, tem que tomar cuidado com isso, sim. Renê, essas pessoas, elas tendem a ser bem-sucedidas? Então, em alguns casos, sim, porque o narcisista, paradoxalmente, ele foca muito nos seus interesses, né? Então, faz tudo para conseguir aquele objetivo.
No trabalho, muitas vezes pode ser, né? Mesmo que não seja um fator determinante. Mas na vida afetiva, em geral, não. Então, pode ser aquela situação que acho que cada vez menos as pessoas querem, né? Feliz no trabalho e infeliz na vida afetiva. Não vale a pena, né? Uhum. Bom, a gente começou falando de perdão, né, Renê? Como trabalhar o perdão com alguém narcisista? Não só o perdão de dar o perdão, como de pedir o perdão. O narcisista, ele reconhece, primeira coisa, o narcisista é capaz de reconhecer o seu erro e pedir perdão, ou ele acha que ele está sempre certo? E aquela pessoa que foi machucada, né? Como trabalhar isso? Então, o narcisista, de fato, ele dificilmente pede perdão, porque ele acha que não fez nada de errado, né? Como ele estava ali vivendo a partir do seu círculo de egoísmo, de narcisismo, né? Melhor falando, assim, eu vejo que o narcisista, ele raramente, eu vejo na clínica, que raramente ele pede perdão, porque ele não reconhece que errou. Ele acha até que aquela situação pode ser mudada, mas ele projeta o problema no outro. Então, quando não há reconhecimento de falta, não há ainda uma dimensão de perdão. Esse é o problema. Eu sempre acredito, você sabe disso, né, Moninha? Os nossos telespectadores também, já falamos várias vezes. A Uhum, gente acredita muito no perdão, né? Inclusive uhum. como cristãos. Mas o perdão, ele depende de um reconhecimento de falta do outro. Nesses casos narcisistas, o que eu vejo, até para libertar as pessoas, é que muitas vezes a pessoa perdoa uma vez, perdoa duas, perdoa três, mas o narcisista continua no seu universo. Então, essa pessoa sofre muito, ela fica mais machucada ainda. Se esse narcisista, se essa pessoa, ela não consegue, o narcisista não consegue tratar essa dimensão da personalidade dela, não vai ter reconciliação, entende? É preciso entender o limite humano nesse sentido. Então, é melhor que haja uma libertação nesse aspecto. É verdade, Renê. É interessante porque, assim como o alcoolismo, né? Eu preciso reconhecer que eu tenho essa doença para poder trabalhar a cura. Se o narcisista não reconhece que ele é narcisista, como vai trabalhar isso nele, né? Exatamente. O reconhecimento é um passo fundamental, é um passo fundante, costumo dizer, né? Que aí, a partir dele, você consegue elaborar outras dimensões. E você consegue, quando você se depara com essa situação, é bem difícil, é possível fazer uma pessoa narcisista tornar uma pessoa já normal, se não narcisista? É possível. No fundo, o que está em jogo é esse narcisista, ele precisa, às vezes, passar por alguma situação que foi muito difícil. Muitas vezes, quando ele passa por um contexto assim que gera um sofrimento, que era uma situação assim que de perda, que foi muito forte para ele, né? Porque todos nós temos pontos fracos, vulnerabilidades, né? O nosso calcanhar de Aquiles, né? Aquela situação assim, olha, se eu passar por isso, vai ser muito difícil eu conseguir me reerguer. Então, o narcisista, quando acontece isso, às vezes ele consegue sim sair do seu jogo. Mas, num processo de análise, sim, é possível sim desconstruir alguns elementos. Então, inclusive esse narcisismo. Ele foi construído lá atrás, na infância. Então, é possível se identificar, trabalhar aspectos inconscientes dessa formação de personalidade e, sim, dissolver esses sintomas e fazer com que ele não viva mais de uma forma narcisista no mundo. É possível. Renê, você falando isso, que muitas vezes vem lá da infância, eu posso dizer que o narcisista, ele também traz dentro de si uma carência enorme? Traz sim. Isso que a gente precisa entender, Boninha. As pessoas que têm alguns problemas psicológicos, psíquicos, elas trazem carências, elas trazem traumas. A gente precisa entender isso para acolher. Por mais que seja difícil, porque aquela pessoa às vezes está fazendo mal a gente, né? Uhum, Mas não é uma situação que a gente possa entender assim, ela é má por natureza e pronto. Não existe isso. Não uhum. existe essa maldade por natureza.
ela pode mudar, por mais que seja difícil, porque veio de uma estrutura lá de trás. E quando a gente tem comportamentos que vieram ancorados lá da infância, é mais difícil, de fato, uma mudança, mas não é impossível. Possível, sim, que o ser humano mude. O ser humano pode mudar. A gente não pode entrar nessas crenças limitantes de achar assim, e assim ingênuas e até perversas às vezes, de dizer assim, não, fulano de tal, ele é assim, é a natureza dele, ele já nasceu assim, como se ele fosse uma encarnação do mal. Não, não existe Síndrome de isso. Gabriela, né, Renê? Eu nasci assim, Exatamente. eu cresci assim, você sempre assim, Gabriela. Exatamente. Não, o ser humano é livre, ele pode mudar sim, né? A gente sabe disso. É maravilhoso, maravilhoso a liberdade de mudança, né? Da gente poder entender, Exato. reconhecer e recomeçar. Isso é maravilhoso, é do cristianismo isso, e lindo demais. Renê, é Sem tão bom dúvida. conversar com você, mas nosso tempo aqui já acabou. Tá E aí, certo. eu queria, de tudo que nós falamos, alguma coisa que você gostaria de acrescentar, caso a gente não tenha falado? Bom, então eu acho que é bem importante que a gente entenda sempre o ser humano. Por mais difícil que seja, porque o ser humano é complexo, né? Não é como um objeto, não é como um bem material. O ser humano, de fato, ele traz uma complexidade por si só. Né? Ainda mais quando ele está em sociedade, quando ele interage com o outro, porque é a sua natureza ser social. Mas quando a gente se propõe a entender o humano, de fato, a gente mesmo pode ser muito melhor. Essa mensagem eu queria deixar a todos os nossos telespectadores no dia de hoje. Maravilhoso, maravilhoso. Gente, lembrando, o Instagram do Renê, @dentes, com Z, Dentes Renê, e o site renedentes.com.br. Renê, muito obrigada, Deus te abençoe. Até terça que vem, se Deus quiser. Amém. Muito obrigado. Bom dia.